Reconhece-se a qualidade dos espíritos pela sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições. Nela transparecem a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a moral mais pura. Ela é concisa e sem palavras inúteis. Nos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância de palavras. Todo pensamento é evidentemente falso, toda máxima contrária à moral sadia, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência, presunção ou arrogância são sinais incontestáveis de inferioridade no espírito. Então ele está falando aqui na questão da linguagem dos espíritos quando se comunicam, né, em uma reunião mediúnica. Que os espíritos bons, porque nós sabemos que tem todo tipo de comunicação e tem espíritos que gostam de enganar. Então você vai identificar a linguagem pelo conteúdo que aquele espírito vai transmitir. Se for realmente um bom espírito, a sua linguagem vai ser como ele diz aqui, digna, nobre e lógica, né? Tudo vai ter uma lógica, vai ter um conteúdo, vai ter uma finalidade, não vai ser em vão. Enquanto que se não for, e assim, vai ter moralidade, né? Dentro daquelas orientações que vão repassar. Se for de espíritos inferiores, como ele diz, arrogantes, orgulhosos, ele diz, tem muitas palavras, mas não tem conteúdo, né? É o proselitismo, né? Você é prolixo, é o prolixo, né? Você vai ser prolixo, fala, e no final você não disse nada. Só vai colocando muitas palavras bonitas até para iludir as pessoas, mas que não tem conteúdo nenhum, não tem moral nenhum, não tem ensinamento nenhum. E nós vamos encontrar maiores esclarecimentos, né, sobre a linguagem no Livro dos Médiuns, no capítulo 25, intitulado Das Evocações, quando eles dizem que a linguagem é a manter com os espíritos. E Kardec fala o seguinte, que o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica naturalmente o tom que convém tomar com eles. Quer dizer, nós não vamos conversar com uma pessoa que tenha uma moralidade, da mesma forma que vamos conversar com uma pessoa que não tem senso nenhum de moral, uma pessoa que gosta de deboche, de brincadeira, de pilhéria, né, de ridicularizar. Não vai ser o mesmo tipo de conversa que vamos ter um com o outro, porque um vai levar a sério a pessoa que conversa com você, uma conversa séria, sadia, e o outro não, vai ficar só naquelas brincadeiras, né, ridicularizando, sem querer nenhuma seriedade com o assunto. E ele diz que é evidente que quanto mais são elevados, mais tem direito ao nosso respeito, a nossa atenção e a nossa submissão. Quer dizer, nós, né, nos sentimos até submissos diante das orientações, porque nós sentimos a força moral desse espírito quando transmite para nós alguma orientação. E ele ainda diz aqui, não devemos lhes testemunhar menor deferência do que o faríamos em sua vida, porém por outros motivos na terra teríamos considerado sua classe e sua posição social. Quer dizer, no mundo espiritual, o que vai importar não é a moralidade para o mundo espiritual, não é a condição social. Porque para o mundo espiritual não importa se você aqui era abastado, se você vivia bem, se você, pela sua cultura, tinha nível superior de cursos, mas se você não tiver moralidade, para a espiritualidade isso não vai valer de nada. Enquanto que no mundo espiritual, aquela pessoa humilde, mas que tinha uma moralidade, vai realmente ter uma condição bem melhor, uma atenção bem melhor dos espíritos
né, elevados do que daquele que tenha uma bagagem intelectual, mas que não tenha moralidade. Seja uma pessoa que tenha uma inferioridade de moralidade muito grande, onde nós vemos no Livro dos Espíritos, na escala espírita, que é a pergunta número 100, onde ele mostra a terceira ordem, os espíritos imperfeitos. E a característica geral deles é a predominância da matéria sobre o espírito, quer dizer, tudo que é aqui ligado ao mundo físico prepondera sobre eles. E ele diz que nessa classe nós vamos encontrar espíritos impuros, né? Esses espíritos impuros são inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. E nós vemos hoje pessoas, né, que têm este perfil. Gostam do mal, se sentem bem fazendo mal. São espíritos impuros, né? Que se você conversar com uma pessoa dessa, ele vai dizer que o que ele faz para ele não tá bem, não se sente arrependido de nada do que fez. Também nós vamos encontrar nessa classe de espíritos, né? Nessa ordem, que é a terceira ordem, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. A grande maioria dos espíritos, né, que existe ainda em nosso mundo são nessa classificação, levianos. Eles não estão preocupados com compromisso, com nada. Eles querem curtir a vida. Eles não têm moralidade nenhuma. E a linguagem desses espíritos, ao chegar no mundo espiritual, né, desencarnou, morreu, vai continuar a mesma, porque não se esforçou para melhorar, porque nós temos que ter esse esforço, né, de melhora. Nós também vamos encontrar espíritos pseudos sábios, aqueles que dizem saber para enganar as pessoas, iludir as pessoas e que não têm total conhecimento, né? Ele diz que seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. É aquela pessoa que diz que sabe tudo e ninguém sabe tudo. Quem é o dono da verdade? O dono da verdade é Deus. Nós não temos a verdade absoluta. Então, esses espíritos pseudo-sábios, eles estão nessa classificação. E temos também os espíritos neutros, que são aqueles que nem fazem o bem, nem fazem o mal. Mas, por não fazer o bem, já estão fazendo o mal. E também os espíritos batedores e perturbadores. E ele diz que esses espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem, quer dizer, esses espíritos batedores e perturbadores vai estar dentro dessa terceira ordem, né, em todas as classes. Porque não tem pessoas que dizem, falando, mas tu gosta de perturbar, tu é um espírito perturbador da ordem, né? Então, realmente tem esse tipo de espírito e são muitos. E o que é que a gente tem que fazer? Se eu sou considerado, se eu ainda ajo dessa forma, eu tenho que tentar melhorar, mudar. É isso. Então, é isso aqui que ele fala, aqui dentro das linguagem dos espíritos, nós temos que identificar que tipo de linguagem é aquela, que espírito é aquele. Um pseudo-sábio vai querer enganar, com palavras bonitas, como falamos, mas ele não tem conhecimento da verdade, aí ele vai se contradizer. E no item 38 ele fala o seguinte, os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, porque espíritos inferiores somos todos ainda nesse mundo de prova e expiação em que estamos, né? Estamos ainda nessa condição, nós não somos ignorantes, estamos, né, nessa inferiores, estamos nessa categoria porque estamos em processo de evolução. Seu horizonte moral é limitado, sua perspicácia restrita, eles não têm das coisas senão uma ideia frequentemente falsa e incompleta, e estão, por outro lado, ainda sob a influência dos preconceitos terrestres,
que tomam algumas vezes por verdades. Por isso eles são incapazes de resolverem certas questões. Eles podem nos induzir ao erro, voluntária ou involuntariamente, sobre o que eles próprios não compreendem. E uma coisa interessante, Sandrina, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Uma coisa interessante é que nós estamos vendo atualmente o preconceito, né, no século XXI, uma predominância muito grande, né? As pessoas têm um intelecto, têm uma assim, evolução dentro da vida do mundo físico muito grande, intelectualmente, tecnologicamente, mas o preconceito é muito grande. Muito, infelizmente. As pessoas, isso é falta de quê? Conhecimento, de esclarecimento. Isso é ignorância. Porque o que é o preconceito? É uma ideia pré-concebida. Boa noite, minha amiga. Então, quando nós trazemos uma ideia pré-concebida, é porque nós não conhecemos o assunto. Nós, para julgarmos algo, né? Nós, para darmos alguma opinião, temos que, no mínimo, ter o conhecimento sobre o assunto, ter o esclarecimento, ter o discernimento. Então, esses espíritos inferiores, ignorantes, né? Que a moral é limitada ainda, só vê o que está à sua frente, como se diz, um palmo diante do nariz, não consegue enxergar mais do que aquilo. O que é colocado para essas pessoas ali é o que eles vão achar que é a realidade, que é a verdade. Como nós falamos, né, que essa verdade está em Deus. E como é que eu posso dizer que tal religião é certa, tal religião é errada? Cada um tem que estar dentro do que considerar melhor para você. Como é que eu posso julgar a condição de uma pessoa pela cor da pele? Como é que eu posso julgar uma pessoa pela sua condição social? Então, esses preconceitos, né, que nós ainda temos pelo nosso orgulho, é o que faz com que prejudique o nosso progresso moral. Quando ele fala aqui que a moral é limitada. Por quê? Porque você está ali bloqueando essa amplidão para se melhorar. E aqui também ele diz que esses espíritos, por serem espíritos irresponsáveis, que estão no mundo espiritual a nos influenciar, veja só, eles nos induzem, quer dizer, a nos induzir. Fica na sua mente se você... Agora é lógico que induz aquelas pessoas pela afinidade, né? Ninguém vai conseguir induzir o outro se a pessoa não tem em si aquela tendência. Então, se eu não sou preconceituosa, não tem espírito que vai conseguir me induzir a ser preconceituosa da noite para o dia. É lógico que o preconceito em mim já está arraigado, já está enraizado. Então, o espírito vai ter mais facilidade de trabalhar isso em mim, de fortalecer isso em mim e de isso aumentar. E nós vemos aí, né, mortes por preconceito. Muitos, infelizmente, pessoas que praticam isso são pessoas que têm cultura. Veja só, que a cultura, a intelectualidade não quer dizer moralidade, né? Como nós falamos no item anterior. Então, é quando ele aqui esclarece que esses espíritos inferiores e ignorantes, a moral é limitada. E Jesus, quando aqui esteve conosco, né, os seus ensinamentos, as suas orientações eram sempre pautadas dentro da moral. Da moral, como se diz, e dos bons costumes. Para que nós pudéssemos caminhar de cabeça erguida, com a nossa moralidade. Gustavo, seja bem-vindo, boa noite. Então, o que é moral para nós? Quando eu falo imoral, fulano é uma pessoa imoral, fulano é uma pessoa amoral, né? Então, nós temos que entender o que seja isso para podermos compreender e modificar em nós. Quando a pessoa diz fulano é uma pessoa imoral, porque nela, os conceitos que ela tem
de conduta de regra, né, na sua vida, uma conduta regrada, é diferente do normal das pessoas, das orientações. Como nós falamos, os vícios estão aí. O ligado ao desregramento. Então, uma pessoa viciada é uma pessoa que a moral dessa pessoa é inferior. Por quê? Ela não tem o senso, tira o senso da pessoa do raciocínio diante do que ela vai praticar, o tipo de vício que ela tenha. Não é isso? Se vocês quiserem colocar alguma coisa, minhas amigas, podem colocar na área de texto, tá certo? Então, quando ele esclarece isso para nós, então diante de um espírito que chega para mim, me dá uma orientação, que eu vou perceber que aquela orientação não é boa, a gente não pode seguir. E esse espírito se intitular com espírito superior, né? Porque um espírito superior jamais vai dizer que é superior. E no item 39, ele fala o seguinte: os espíritos inferiores não são, por isso, todos essencialmente maus, né? Aos que não são, senão ignorantes e levianos, aos gracejadores, os espirituosos, os divertidos e quem sabe manejar o graceso, fino e mordaz. Ao lado disso, encontram-se no mundo dos espíritos, como sobre a terra, todos os gêneros de perversidades e todos os graus de superioridade intelectual e moral. É o que nós, né, comentamos sobre, no Livro dos Espíritos, a questão número 100, a classificação dos espíritos, né? A escala espírita. Essa escala espírita que é colocada aí, aqueles que caminham conosco, isso mesmo, né? Que ele está falando aqui, as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? A pessoa que está ao seu redor são desse comportamento. Quando morre, continua com o mesmo comportamento, né? Então é quando ele diz isso aqui, que ao lado disso encontram-se no mundo dos espíritos, quer dizer, desencarnado, como sobre a terra, quer dizer, ao nosso lado, como você colocou, Sandrinha. Todos os gêneros de perversidade e todos os graus de superioridade intelectual e moral. Nós não vemos isso dentro da nossa sociedade, né? Todo esse tipo de comportamento. E quando nós falamos nessa escala, essa escala foi para nós termos uma noção de como nós somos considerados diante da nossa condição. Como será que eu sou? Será que eu ainda em mim tenho muito? Veja só, como é que eu vou me identificar numa escala espírita? Será que eu sou uma pessoa leviana? Então, o que é uma pessoa leviana? Aquela pessoa que não se preocupa com o sentimento do outro. Uma pessoa, né, que não está preocupada com o outro, com nada. Só consigo enganar as pessoas assim? Ou será que eu tenho um pouco de cada? Então, se eu tenho um pouco de cada, eu vou ter que ir domando essas minhas, né, forma de agir, de ser, para me modificar, para eu me transformar. Isso é a nossa evolução. Porque se eu gosto de piadinha, de gracinha, se eu sou leviana, se eu sou às vezes maldosas, Sandra coloca, nada muda de repente. O que serei aqui, serei lá do outro lado, até que no decorrer das encarnações vá amadurecendo. Isso realmente é a nossa caminhada. Agora, quantas e quantas encarnações nós já tivemos? Será que não já chegou a hora de nós parar, refletir? De repente, é lógico que a trajetória, ela é sempre assim, é cheia de altos e baixos. Mas nós temos que buscar mais altos do que baixos, porque aí será o nosso esforço em permanecermos mais nas posições mais altas do que nas posições mais baixas, né? E ele fala aqui no item 40 o seguinte: os espíritos superiores não se ocupam senão com manifestações inteligentes. Então agora nós vamos sair dos espíritos inferiores. Vamos entrar nas comunicações dos espíritos superiores, né? Quem são os espíritos superiores? Então, vamos ver lá
né, os espíritos superiores na escala espíritas, eles vão estar na segunda ordem, né, na segunda ordem da escala, que são considerados os bons espíritos. Então, esses bons espíritos, as características gerais dos bons espíritos, que são os espíritos superiores. Predominância do espírito sobre a matéria, enquanto que os espíritos da terceira ordem é o contrário, é a predominância da matéria sobre o espírito, já que o espírito já predomina. E a bondade. Os mais avançados reúnem o saber, as qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea, seja na forma da linguagem, sejam nos seus hábitos, onde se descobrem mesmos algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Então, quer dizer, esses daqui já estão, né, bem melhores, já conseguiram superar o que Sandrinha colocou aqui, essa limitação. Já saiu da imperfeição para o espírito bom, que é a segunda classe. Já quer só a prática do bem. A sua linguagem é uma linguagem, né, que espíritos sábios, né, que realmente tem sabedoria, que o sábio é aquele que sabe e diz que não sabe, é muito humilde. Espíritos de sabedoria e espíritos superiores. Os espíritos superiores, que é esse que eles falaram aqui, eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Veja só, reúne ciência, sabedoria e bondade. Nós ainda vamos chegar lá um dia, com certeza. Teremos essa certeza que chegaremos. Sua linguagem, que não revela senão benevolência e constante, digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os tornam mais aptos do que os outros para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo. Não se deve jamais perder de vista que os espíritos são as almas dos homens e que seria inconveniente deles fazer um jogo e um objeto de divertimento. Se se deve respeito aos despojos mortais, deve-se muito mais ainda aos espíritos. As reuniões frívolas e levianas faltam, pois, a um dever, e aqueles que delas fazem parte deveriam meditar que, de um momento para o outro, podem entrar no mundo dos espíritos e não veriam com prazer que os tratassem com tão pouca deferência. Aí aqui a gente já vê, não é, as orientações de Kardec quanto às comunicações em uma reunião. Porque reunião mediúnica é uma coisa séria, não é brincadeira, não é divertimento. Aquelas criaturas que ali vão estão em busca de conforto, de consolo, de amparo, né? E nós vamos e se temos já algum parente no mundo espiritual, será que nós gostaríamos que eles fossem, né, convocados em uma dessas reuniões, se apresentassem para pedir uma ajuda e ficassem ali as pessoas se divertindo às custas deles, fazendo gracejos? Né? É isso que ele coloca aqui, que esses espíritos são as pessoas que viveram aqui no mundo físico e eles querem pelo menos que respeitem, né, a sua condição. Eles estão ali tratando de assunto, né? Pois é como aqui agora, estamos nós três, nós estamos tentando buscar mais esclarecimento para nosso espírito, buscando estudo sério. Se a gente tivesse aqui só conversando tolice, bobagem, nós iríamos atrair espíritos no mesmo nível, como as pessoas que se reúnem, não é, para contar piadas jocosas, né? Porque tem vários tipos de piadas, né? Porque piadas, às vezes tem piadas que até
quebra, né? Um clima e tal, mas aqueles tipos de piadas jocosas, tem pessoas que gostam de se divertir, ridicularizando os outros. Então, isso são pessoas frívolas, que não têm preocupação, né, com o outro, não tem respeito com o outro. Então, se você não tem respeito com o outro aqui encarnado, imagine desencarnado. Vocês vão achar que ali não tem ninguém, que aqueles espíritos você pode utilizar à vontade, fazer o que quiser, da maneira que achar bem melhor, para você e bem entender. Ah, espírito, a gente pode chamar à vontade, brincar com eles. Nós sabemos que não é assim. Porque um dia nós seremos também espíritos desencarnados. Estamos espíritos encarnados. E quando a gente estiver do lado de lá, vamos querer ser respeitados, como somos aqui agora, né? Mas para essas pessoas que não conhecem o mundo espiritual, que não tem noções, acha que é tudo assim fácil, é tudo, não é, sem compromisso. E tem pessoas que chegam numa casa espírita e já querem adentrar uma sala mediúnica. Porque Kardec não disse que todos somos médios, mas não é bem assim. Você tem que ter o conhecimento do que seja, né, mediunidade. Você tem que saber como esse fenômeno ocorre. Você tem que entender, né, como se dá o intercâmbio, a ligação encarnado-desencarnado. Sandrinha coloca, muita gente pensa que os espíritos não têm missões planejadas, depois para nos atender quando nos quisermos. Pois é, acho que estão a nosso mercê, a nossa vontade. E a gente sabe que o telefone toca daqui para lá. Até para os espíritos inferiores, eles só se comunicam quando querem, não é quando a gente quer, não. Eles vêm, se comunicam, fazem o que querem quando eles querem, não é quando nós queremos, não é isso? E nós vamos ver o ponto 42, quando ele diz, um outro ponto igualmente essencial a considerar é que os espíritos são livres, né, o que nós acabamos de falar. Eles se comunicam quando querem, com quem lhes convém e também quando podem, porque tem suas ocupações, como Sandrinha colocou. Eles não estão às ordens e ao capricho de quem quer que seja. E não é dado a ninguém fazê-los vir contra a sua vontade, nem dizerem o que querem calar, de sorte que ninguém pode afirmar que um espírito qualquer virá ao seu chamado em um momento determinado, ou responderá a tal ou tal questão. Dizer o contrário é provar ignorância absoluta dos mais elementares princípios do espiritismo. Só o charlatanismo tem fontes infalíveis. E nós sabemos que a realidade é essa, né? É a mesma coisa de alguém ligar para você, você só vai atender se você quiser. Ninguém vai obrigar você a falar com a pessoa que está do outro lado. Assim são os espíritos, eles estão do lado de lá. Eles só vão vir falar conosco se eles tiverem afim. Se eles quiserem se fazer visível para ver ou então para falar. E até numa reunião mediúnica, quando eles são trazidos, é tudo planejado, coloca junto com o médium, é a hora deles se comunicar, e muitos deles dizem, eu não quero falar, eu quero ficar calado. Tem que respeitar. Eu não sei se alguma de vocês participa de casa espírita e participam de reuniões mediúnicas, porque eu participo. Então é isso que nós vemos. Chega o espírito e diz, eu fui trazido. Tem uma pessoa aqui que me trouxe, né, os irmãos que trazem, mas eles trouxeram aqui para eu falar, mas eu não quero falar, eu não vou falar. Tudo bem, meu irmão, você é quem sabe. Ali você tem total liberdade. Se quiser, nós estamos aqui para lhe ajudar e vamos conversar para fazer a terapia com esse irmão para auxiliá-lo. Mas se ele não quiser falar nada, acabou. Então, se ele não quer, a gente tenta conciliar, conversar. Se ele não aceita, tá bom, meu irmão, então vá em paz, vá com Deus. Libera, né, aquela comunicação.
É quando ele disse aqui, que ele só faz quando ele deseja. E outra coisa, quando nós vemos pessoas que dizem que o espírito fica 24 horas dando comunicação, gente, esse espírito não tem condição, 24 horas. A hora que você chegar, estalar o dedo ali, também tem isso, né? Escutar eles escutam, só não fala, realmente. Aí você fica. Eu vou em tal local que lá tem entidade e tal que fala o que quer. A hora que a gente chegar tá lá. E assim tá de plantão, esperando você chegar para se comunicar. Nós sabemos que não é assim, né? Que é isso que Kardec coloca aqui. E uma colocação que Sandrinha botou aqui, assim, bem legal mesmo, essa aí. Ele não fala, mas escuta, né? E o que escuta, ajuda, lógico, né? Não só a ele, como aos outros. E às vezes, Sandrinha, sabe o que acontece? Esses espíritos são trazidos para dar comunicação e falar. E às vezes eles não falam, só dá o cumprimento. Muito mal, né? Diz que não quer nada. E a gente está ali tentando ajudá-lo para ajudar vários outros que estão na mesma condição que ele. É uma coisa interessante, né? A espiritualidade tem recursos, tem o entendimento, sabe trabalhar o que a gente não entende. E a gente acha que ali ele veio e não falou porque quis, mas ali houve realmente a escuta de que ele é esclarecido, é dado, é aconselhado, é orientado. Não só ele, mas tem outros também que estão nessa mesma condição. E depois eles já saem dali um pouco melhorados. Apesar do orgulho, eles ainda se mantêm um pouco renitentes, mas melhora sim, com certeza. Aprende sim, evolui, cresce, melhora. Essa é a tarefa, né, do trabalho da mediunidade. Tanto nós serve para muitos, é lógico, né? Porque é como se fosse um seminário, né? A gente vai a um seminário, tem um palestrante e veja quantas pessoas estão ali sendo beneficiadas. Não só uma pessoa. Não só foi você que comprou seu ingresso ou que foi participar e são vários ali e fora que são beneficiados, né? E quando a gente vê aqui nessa questão dos espíritos que não vêm a hora que quer, nem como quer, e os mortos, quando ele diz, né? Os espíritos que partiram, no dia de finado, o pessoal foi aqui, né? A equipe da instituição que eu participo estavam no cemitério fazendo trabalho de distribuição de mensagem e teve uma palestra com a presidente da Federação Espírita aqui do meu estado, Pernambuco, que foi fazer a explanação que tem um culto ecumênico. Fala padre, fala o espírita, fala o protestante, o pastor. Mas esse ano o pastor não foi. Só foi o padre e a nossa amiga Edinar, que é da Federação. Então, ela lá quando começou a esclarecer, aí depois ela faz o esclarecimento e abre para perguntas, né, das pessoas que estão ali, que é muita gente católica, sem entendimento nenhum, sem noção. É quando a gente percebe que as pessoas não têm noção do que seja a vida no mundo espiritual. Aí ficaram fazendo N perguntas, muitas desesperadas. Teve uma que disse que era católica fervorosa, mas que estava magoada com Deus, porque Deus tinha tirado o neto dela. Aí vai ter aqueles esclarecimentos. Aí chegou uma outra que falou o seguinte: vocês são o demônio, aquela coisa toda. Aí essa senhora católica pegou, virou-se para outra também, que também era católica, mas que não estava querendo que a menina esclarecesse, e disse: olha, se você não aceita, então você vai embora, porque a gente está querendo ouvir, a gente está querendo aprender. Olha o preconceito. Então, a outra já tinha a ideia preconcebida, já veio atacando. E nem precisou ninguém falar nada. Outra mesmo, da mesma religião dela, disse: deixa ela falar, que a gente quer ouvir, estamos precisando. Ela se afastou, saiu do local e foi embora. Então, são essas orientações que são necessárias para os espíritos, né? Nesses momentos, que eles têm que ter esse entendimento e que ainda, né, é limitado. É muito limitado essa questão de comunicação espiritual, é muito limitado essa questão de esclarecimento para as pessoas, né? Então, uma moça chegou e fez: olha, é o seguinte,
Eu acredito. Minha família é toda evangélica. Eu acredito no espiritismo. Eu sei o que vocês estão dizendo que é verdade. Mas só que a minha família é toda evangélica. E eu não posso ser de outra religião. Eu não posso aprender nada disso. Mas eu gosto tanto quando eu chego em algum lugar que tem alguém falando, veja que coisa interessante. Veja como o nosso papel é muito importante, né? Esclarecer em qualquer ambiente que nós formos. E ajudarmos essas criaturas para podermos aí estarmos com bons espíritos ao nosso lado esclarecendo. E afastando nesses espíritos da treva e da ignorância, como fala espiritual, né? Do entendimento. Bem, minhas amigas, nosso horário chegou, né? E vamos encerrar nosso estudo da noite de hoje. Então, minhas amigas, obrigada a vocês, né, pela colaboração aqui no estudo, pela participação conosco. A gente sabe que tem poucas, mas quando a gente sabe que tem lá no Evangelho que fala o seguinte, que Jesus disse, onde houver mais de uma pessoa, em meu nome eu aí estarei. E nós sabemos que Ele está aqui ao nosso lado, hoje nos amparando, nos fortalecendo com esses esclarecimentos, através desses irmãos benfazejos, né? Então vamos orar. Orar agradecendo a Deus, orar pedindo a Ele, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, com esses ensinamentos, buscar a nossa melhoria, o nosso crescimento, o nosso amparo e nosso fortalecimento. E assim que possamos ter uma noite calma, tranquila, repousar o nosso corpo e nosso espírito. Continuar estudando, continuar aprendendo na parte espiritual, sendo guiado pelos nossos anjos guardiões. E com essas rogativas, com teu amparo e a tua luz, é que pedimos a permissão para encerrarmos este estudo na tua noite, na noite de hoje, em teu nome. Muita paz a todos.